2020, a gente ainda estava aí assim no pico do que a gente se chama aí da pandemia e lógico, havia um clamor muito grande sobre conteúdos ainda relacionados a streaming e a gente ainda tinha essa necessidade que hoje, digamos assim, a gente está até muito assim em excesso, né, do que a gente tem em casa, até mais do que a gente vê nos cinemas. Outra coisa que é interessante falar que esse movimento que rolou nessa época, houve uma mudança drástica, algo que veio dar reflexo em alguns momentos próximos, né, digamos assim, nos meses próximos, houve mudanças com relação a filmes, justamente porque partiu desse movimento, dessa hashtag chamado hashtag Snyder Cut. Fala nerds, como é que vocês estão? Eu tô bem demais, hoje nós vamos falar justamente sobre um ano de Snyder Cut, o que mudou com relação a apresentações dos filmes perante os fãs, o envolvimento dos fãs em mudar aí com relação aos filmes, né, as produções e muito mais, o que esse filme poderia ser e que ele não foi, e o que ele foi e que se superou. Então se liga que esse vídeo vai rolar muito conteúdo bacana, a gente vai ter uma discussão bem ampla com relação a Snyder Cut e também a cinema. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos conteúdos, aproveita e segue a gente também aí nas redes sociais que vai estar aqui embaixo. E junto com os nossos parceiros, você pode estar conferindo aí todos os nossos conteúdos que rolam aí nas redes, beleza? Então, sem mais, vamos falar aqui de Snyder Cut pra você, o que esse filme tem de bom aí, depois de um ano, o que ele mudou na história do cinema, bora? Bom, como eu falei com relação a Snyder Cut, né, a gente fez vários vídeos, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas aí, não sei, eu não vi outro canal a ter pedido o corte verdadeiro de Snyder assim que saiu aí o corte de Joss Whedon, porque se você conferir tem uma playlist aqui de Snyder Cut e nosso primeiro vídeo é falando justamente sobre essa questão aí do corte de Joss Whedon ter sido muito ruim e não ter conseguido atingir expectativas nem sequer das pessoas que assim não são fãs e vão lá só para assistir. Mas vamos falar aqui de fato o que Snyder Cut, eu assisti recentemente aí esse filme mais uma vez, acho que já deve ter assistido ele umas 4 vezes, viu? E ele tem aí em torno de 4 horas e pouco. O que eu posso falar pra vocês da minha recente experiência com relação a esse filme, eu vejo ligações que fazem mais sentido do que da vez que eu vi, das últimas vezes que eu vi, que talvez eu veja até com muito mais hype, mas dessa vez eu consegui ver assim com um olhar mais frio, né, digamos assim. E eu consigo ver os pontos positivos e os pontos negativos, o que esse filme poderia ter alcançado ainda muito mais e talvez o que ele alcançou e assim superou a expectativa em alguns pontos. Vamos começar pelos pontos legais, que eu acho que é bem interessante. Primeiramente eu estou aqui de Superman aqui da roupa preta da Pitica Smoke, viu? Vocês vão lá, dá uma passada lá no shopping e conferem a Pitica Smoke que está em promoção. Eu vou falar aqui para vocês que desse ponto aqui, já, né, do Wesley, Superman, da roupa preta, eu acho que ele cumpriu o fanservice, apesar de que foi assim bem superficial, poderia ter adentrado mais na questão ali do Superman com relação ao traje preto, porque pra mim foi uma das questões mais que abalou, na minha opinião, né, que assim, abalou as pessoas que foram assistir, porque todo mundo esperava ver o Super-Homem com a roupa preta, por ter toda a história, e para quem não conhece, quando o Superman ele morre nas HQs, ele tem o traje preto, que é um traje que absorve a luz do sol, né, as proteínas do sol, que alimenta a célula kryptoniana dele e deixa ele com a força dele, né, de fato, porque quando ele morre ele perde um pouco dessa energia por conta de tudo lá, né, da kryptonita, enfim, tem toda uma questão. Então, eles poderiam ter abordado isso um pouquinho, né, que foi um trechinho dentro do filme. Outra coisa que eu achei assim bem legal são alguns personagens que tem uma história bem construída, que é o Cyborg e o Flash. Eu acho que por mais que eles ali tenham as suas dificuldades dentro da trama, né, assim, para desenvolver a história, mas eles conseguem alcançar a mensagem, que é o importante. É você contar uma história, você representar ali aquele personagem, do jeito que ele veio, como é que começou e tal, né? Tem a aparição ali do pai do Flash, tem ali as questões, acho que o Cyborg de todos os personagens, assim como na época que eles falaram
dando entrevista com relação ao filme, é justamente o personagem que tem mais carga emocional e é bem mais contado a história, bem mais detalhada. E eu gostei, achei bem legal, achei que alcançou mesmo o índice, né? Até porque a história do Cyborg, ele é sempre atrelado aos Jovens Titãs e é uma forma mais assim, mas até um pouco mais infantil, mais romantizada. E essa não, ele traz aquela carga emocional mesmo, poxa, um cara metade robô, metade humano, como é que é essa questão dele, como é que ele se resolve, né? Falei do Superman, o Superman e a Mulher Maravilha, de fato, eles são os dois líderes ali, né? Digamos assim, o Snyder tem essa versão lá dos quadrinhos, né? Da Era de Ouro dos quadrinhos, que você vê que os dois mais fortes é o Superman e a Mulher Maravilha, apesar de ter a Trindade, né? Junto com o Batman completa a força deles com a inteligência, né? Então, de fato, mesmo o Superman e a Mulher Maravilha são os dois mais fortes, os personagens mais fortes ali do filme, tanto que quando eles se enfrentam, você vê mesmo que os dois ali, digamos assim, os únicos que poderiam parar um ou outro são eles dois. Outro ponto para analisar do lado de fora, pedindo esse corte do Zack Snyder, eu acho que esse ponto é bem interessante da gente falar aqui, é o grande ápice do que eu posso falar em relação a esse filme, é porque pós Zack Snyder, todas assim, as diretrizes de produções, de direções, começam a ouvir as redes sociais, começam a ouvir o clamor do público. Isso acontece poucos meses depois do corte de Zack Snyder com o filme do Sonic. O Sonic tem lá uma configuração, digamos assim, né, uma imagem que eles montam sobre o Sonic, e aí a galera dos haters detonam o Sonic mesmo, fala que poderia ser melhor, dão sugestões, isso é bem legal, fazem sugestões de fansarts, e aí, digamos assim, a produção, a Paramount vai lá e corrige esse pequeno erro, né, de imagem do Sonic e transforma ele em algo, digamos assim, comercial, legal, parecido com os games. E isso é legal, isso só partiu mesmo pro Zack Snyder. Então é bem interessante isso, apesar de toda a briga que Snyder teve com a DC Comics para lançar esse filme, teve vazamento antes do filme sair no streaming, teve muita coisa. Eu acho que esse filme seria tão interessante no cinema também, porque eu assistiria com certeza, se passasse hoje eu assistiria de qualquer jeito, só pra mim ver essa experiência. Apesar de Snyder ter colocado ali um formato bem diferente do que a gente está acostumado a consumir, né, nas telas e nas telinhas, mas é bem interessante você ver a estética do filme e que o Snyder ele tem todo um carinho, toda essa questão cheia de detalhe, que hoje faz muita diferença nos filmes de heróis, apesar de muita gente reclamar, né, que tem muito esses excessos dentro das imagens, mas eu gosto disso, eu acho que isso é uma questão do fanservice, isso faz parte, está arraigado dentro dos quadrinhos, é um filme de herói, obviamente vai ter fanservice, vai ter muito conteúdo em tela, é inevitável, como diria Thanos. Mas esse filme de Snyder, pós um ano, é bom, continua sendo bom, ele faz um bom papel, ele envelheceu bem? Sim, gosto de ver, apesar de ter ainda os seus contrapontos, que eu acho que o filme tem alguns contrapontos que seria, digamos assim, deletável, com cenas maravilhosas, assim, plásticas, assim, coisas muito bonitas, que faltou até em alguns filmes da própria Marvel, que a Marvel tem excelentes filmes, tem como eu falo, ela está muito à frente da DC Comics, mas com Eternos poderia ter umas cenas como o Snyder gosta de fazer, tem umas cenas com Batman, cenas com Superman, cenas com Mulher Maravilha, que tem uma contemplação do personagem, ele é grandioso, ele é bonito, ele é vistoso, e tem todo um espaço assim condecorado para enaltecer o personagem, que fica muito bonito na tela e consegue transmitir uma mensagem que você fala, poxa, é de fato um herói, é um cara assim, né, Perez, né, grande, gigante, né, perante a raça humana, e sem dúvida nenhuma isso é muito bonito pro fã também, para quem gosta, né, de filmes de herói, é muito bonito para quem gosta de quadrinhos também, é muito maravilhoso. Parece aquela cena de 2 páginas, eu gosto de falar, né, porque quando aparece assim aquele poderzão todo, você fala, poxa, que coisa bonita, parece aquela cena plástica, né, de 2 páginas com todo o poder do herói. E gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, fala pra mim qual é a sua opinião com relação ao corte de Snyder Cut pós um ano. Se você ainda não assistiu, confira porque vale a pena. Se você já assistiu,
e vai assistir de novo para deixar seu comentário, vai lá, assiste, deixa seu comentário aqui, me diz o que você achou de cada personagem. Essa foi o meu parecer. Espero que você tenha gostado. Um ano de Snyder Cut, o filme que revolucionou a história do cinema e que, eu esqueci de falar, que no HBO Max ele foi a estreia mais assistida do streaming. Galera, estourou e até hoje, se eu não me engano, só fica atrás de Pacificador, a série que foi lançada nesse ano agora. Então significa que vale a pena você ver esse filme bastante. Então vai lá, confere esse filme, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Esse foi o nosso vídeo de hoje, até a próxima, eu fui!